Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Libras. Na aula de hoje a gente continua a falar sobre tipos de verbos em Libras e hoje a gente tem nossa segunda aula sobre um tipo de verbo específico que são os verbos classificadores. Para você que ainda não assistiu a primeira aula, vai aparecer um card aqui em cima, você pode clicar para acessar a primeira aula sobre tipos de verbos classificadores, tá bom? Para a aula de hoje, a gente vai recapitular algumas coisas muito importantes. A gente vai rever aqui, por exemplo, os conceitos de verbo, aqui verbo classificador e também de gênero. Os verbos classificadores, eles são aqueles verbos que possuem uma concordância com o gênero em Libras. E a gente viu na aula anterior, e a gente está vendo aqui de novo, que o gênero em Libras não indica, quando a gente fala de verbo, gênero masculino e feminino. Não é isso. Gênero em Libras é o tipo de sujeito e esse tipo de sujeito pode indicar uma pessoa, pode ser um animal, pode ser um objeto, qualquer coisa e também pode ser um veículo. E é muito importante que a gente compreenda isso, porque sempre que quando a gente estiver falando sobre verbo, nós fizermos referência a gênero, a gente vai estar falando sobre esse tipo de sujeito e esse sujeito pode ser identificado nas orações com uma dessas quatro opções: pessoa, animal, coisa ou veículo. E é muito importante que a gente compreenda isso. Vamos avançar. E aí, as principais características dos verbos classificadores são exatamente estas. Primeiro, a marcação de gênero vai se dar a partir da configuração de mão. Então, o principal parâmetro que vai se alterar no verbo, para que ele concorde com os outros elementos da frase, aqui a gente está falando em concordância de gênero, vai ser exatamente o parâmetro configuração de mão. E aí é importante que a gente saiba isso, porque quando a gente vê um verbo, que a gente sabe que ele é um verbo classificador, a gente vai pensar sobre uma pergunta que a gente vai sempre fazer para o verbo, e a gente vai já ver isso, e aí a gente vai pensar, depois dessa pergunta, sobre que configuração de mão eu devo utilizar para melhor harmonizar os elementos da oração. Qual configuração de mão eu utilizarei para o verbo abrir quando eu estiver fazendo referência a um pote? Quando eu vou utilizar, ou qual configuração de mão eu vou utilizar quando eu estiver fazendo referência ao verbo abrir, mas abrir umas cortinas, ou abrir uma porta, abrir uma janela, e aí a gente precisa compreender que o que se altera no verbo são exatamente as configurações de mãos. E aí, essas configurações de mãos alteradas no verbo são exatamente o que vão concordar com o sujeito ou também com o objeto da frase. Essas são as duas principais características dos verbos classificadores, e a gente tem uma lista muito grande de verbos classificadores em Libras. A gente não vai listar esses verbos aqui e é muito importante que a gente tenha sempre contato com o surdo, que a gente sempre busque compreender em outras fontes quais são esses verbos e que verbos se encaixam em cada uma dessas classificações que a gente tem estudado ao longo das aulas, tá bom? Vamos ver aqui. A gente já viu na aula anterior o exemplo do verbo cair. E aí a gente viu as várias possibilidades da gente sinalizar o verbo cair, que é um verbo classificador. E hoje a gente vai ver qual é a possibilidade, ou quais as possibilidades de a gente interpretar, de a gente sinalizar o verbo abrir. O verbo abrir, que também é um verbo classificador em Libras. E aí a gente vai ver esse exemplo e vai ver as possibilidades de utilização das mãos para marcar as concordâncias de gênero dentro das orações. Vamos avançar. Aqui a gente tem uma tabela de morfemas classificadores. O que é isso? São as principais, eu diria, configurações de mãos que podem ser utilizados pelos verbos classificadores. Isso aqui a gente não precisa decorar, a gente não precisa memorizar essas nomenclaturas que a Tânia Felipe sugere. Essas configurações é só uma tabela básica de configurações que a gente pode utilizar em diversos verbos. E aí a gente vai ver logo aqui em seguida no slide que a gente tem duas possibilidades de usar essas configurações de mãos: quando os seres são animados e quando os seres são inanimados. E agora a gente precisa compreender que uma dada configuração de mão, ela pode ser utilizada por vários verbos ao mesmo tempo. Eu vou dar um exemplo aqui. Observe que a configuração de mão em V,
que é essa configuração de mão aqui, ela pode ser utilizada por um verbo que de repente está fazendo referência a uma pessoa, que é um ser inanimado, mas ela também, essa mesma configuração, pode ser utilizada por um verbo que esteja fazendo a referência a mais de uma pessoa, daí a expressão pessoa mais quanto, ou seja, o plural. E aí a gente vai ver que essa mesma configuração de mão, ela pode estar sendo utilizada por outros verbos em outras circunstâncias. Isso acontece aqui, por exemplo, a letra G, tá? Que é essa configuração de mão aqui, tem tanto para seres animados quanto seres inanimados, então não quer dizer que esta configuração vai ser sempre utilizada apenas por um ou por outro verbo. Pode ser utilizado, isso vai depender muito dos outros elementos da oração e a configuração ela vai ser escolhida também baseada naquela que melhor expressa a ideia e às vezes até as características daquele referente, daquela coisa que a gente está fazendo a referência. Vamos avançar aqui e a gente tem agora o exemplo, que é o exemplo do verbo abrir. Como é então que nós podemos sinalizar o verbo abrir em Libras? Como eu disse na aula anterior sobre verbos classificadores, sempre que a gente encontra um verbo classificador, se a gente tiver tempo, obviamente, a gente vai fazer o seguinte questionamento para o verbo: o que está? E aí a gente utiliza o verbo abrindo. Se for, por exemplo, o verbo cair, como a gente viu na aula passada, a gente vai perguntar o que está caindo, tá? E aí essa pergunta ela é muito importante porque ela primeiro vai definir o sujeito que vai vivenciar, sofrer a ação desse verbo. Olha só, o que está abrindo? É um pote. O pote é o sujeito. O pote pode ser o sujeito, como também pode ser o objeto da oração. E aí, a partir desse sujeito ou desse objeto, a gente vai definir, então, a configuração de mão. Por quê? Porque, geralmente, a configuração de mão vai levar em consideração algumas características desse objeto ou desse sujeito. E aí, aqui, a melhor configuração que a gente entende que pode representar a ação do verbo abrir para um pote é exatamente essa configuração da mão com os dedos curvados e separados. Essa configuração vai fazer a gente lembrar daquela ação em que a gente gira o pote, e o pote aqui é necessariamente o pote de rosquear, tá bom? Então, note que essa configuração, ela lembra a ação real da gente abrir, tá? Mas isso é só um exemplo, uma possibilidade. Existem muitas outras possibilidades da gente abrir um pote. Existe a possibilidade da gente abrir os potes daqueles que são herméticos, que a gente não precisa rosquear. Existe a possibilidade da gente abrir pote puxando a aba, tá? Tipo uma lata de leite, por exemplo, que tem aquela tampa de plástico. Então, vai depender muito do objeto do sujeito para a gente definir essa configuração. Aqui no verbo abrir ainda, quem está abrindo ou o que está sendo aberto é uma panela. E aí a gente vai ver depois do exemplo com panela, a gente pode utilizar essa configuração. É como se nós estivéssemos ali segurando aquela alcinha da tampa da panela e fazendo esse movimento. Notem que nós temos uma configuração de mão que ela realiza uma ação verbal. E isso é classificador. O classificador é exatamente essa configuração de mão que a gente utiliza para representar a ação verbal. O verbo abrir, que é um verbo classificador, ele vai ser utilizado aqui com essa configuração porque o sujeito, com esta configuração, porque o sujeito ou objeto da possível oração, ela é uma panela e essa configuração é que melhor representa essa ação de abrir uma panela. Uma coisa importante é que quando a gente aprende o sinal do verbo abrir nos cursos básicos, geralmente a gente aprende o sinal de abrir dessa forma ou dessa forma. Por quê? Porque é uma forma que a gente tem de aprender uma forma geral do verbo abrir. Mas esse verbo, desta forma, a gente vai utilizar basicamente para representar uma ação para esse verbo de abrir um objeto, um sujeito, que no caso aqui é uma porta. E aí vocês começam a perceber que esse sinal de abrir ele serve exclusivamente para abrir porta, que pode ser uma porta ou uma janela, enfim. Por quê? Porque a configuração faz lembrar o objeto e lembra a ação do verbo abrir uma porta ou uma janela, que aqui pode funcionar como sujeito ou como objeto. E aí, por fim, a gente pergunta ainda para o verbo abrir, o que está sendo aberto? É uma lata? Como é que a gente abre uma lata? E que tipo de lata é essa? Aqui a gente vai falar em uma lata de refrigerante, que ela é cilindro, olha só a configuração de mão para lembrar a forma do objeto. E a gente pega essa configuração e faz esse movimento.
Esta configuração de mão, que é a mão configurada em X, ela vai servir para abrir necessariamente uma lata, que aqui está funcionando como sujeito ou como objeto. Não vai servir para a gente abrir uma janela, não vai servir para a gente abrir uma panela, não vai servir para a gente abrir um pote. Esta configuração a gente vai utilizar e ela melhor se adequa para se abrir uma lata de cerveja. E se a lata for de sardinha, a gente pode configurar a mão e puxar dessa forma, e aí essa mão aqui, ela já deixa de ser uma forma cilíndrica e passa a ser uma forma mais oval para representar mais a forma do objeto, e a gente faz então o movimento se a sardinha for dessa de puxar, né? Porque se for aquela de abrir no abridor, a gente já altera a configuração para melhor representar a ação desse verbo. E isso é o que a gente chama de classificador. E agora a gente vai ver então uns exemplos na prática para a gente ver como é que a gente pode aplicar essas informações sobre os tipos de configurações, levando em consideração o sujeito ou o objeto, para a gente sinalizar o verbo. Neste nosso primeiro exemplo, a gente tem a seguinte oração em língua portuguesa. Ao chegar em casa, João abriu todas as panelas sobre o fogão. E aí eu tenho uma sugestão de sinalização, essa sugestão ela está apresentada aqui logo embaixo. E aí a gente tem, primeiro, para a gente constituir uma oração, apresentar uma oração dessa forma que ela está aqui isolada de qualquer contexto, a gente precisa fazer uma marcação de tempo, tá? Porque a gente está falando de uma oração, a gente vai apresentar um pensamento, uma oração em língua portuguesa que ela está apresentada com as marcações dos verbos no passado. Ao chegar em casa, olha só, João abriu todas as panelas. Então a ação já aconteceu nesse caso, e aí a gente precisa fazer uma marcação de tempo aqui na frase em libras, porque essa frase está fora de qualquer contexto. Então a gente vai fazer uma marcação de tempo, utilizar o sinal de passado, porque é uma marcação geral. Aqui na frase em português a gente não tem uma marcação específica do tempo, a gente não sabe se ele chegou de manhã, se ele chegou de tarde, se ele chegou à noite, não diz o horário exato que ele chegou, então a gente utiliza uma marcação geral, que no caso é a ideia de passado. E aí a gente faz a marcação da casa e a gente define o lugar, a gente já define o tempo, agora a gente define o lugar, a gente define o sujeito aqui, que é a pessoa que vai vivenciar essa ação do verbo abrir. Primeiro ele vivencia o verbo chegar, primeiro ele chega em casa, e aí logo em seguida a gente tem um ponto, porque vai demarcar uma pausa relativamente grande aqui, e aí então a gente demarca novamente um novo espaço, que no caso aqui é um fogão, e a gente faz o sinal de panela. Só que notem, a gente tem uma marcação em mais. Nesse sistema de transcrição para a língua de sinais, esse mais ele representa um plural, e aí logo em seguida a gente faz a realização do verbo, que nesse caso aqui é o verbo abrir. Lembra da regrinha que a gente pergunta o que está abrindo, no caso aqui o verbo abrir? Então, a gente vai perguntar, e a gente já sabe que o verbo é um verbo classificador, a gente vai perguntar para o verbo o que está se abrindo, o que o João vai abrir aqui. Nesse caso, ele vai abrir as panelas. E aí, a gente já pensa, bom, que configuração de mão a gente vai utilizar para abrir uma panela? A melhor configuração é essa aqui, que a gente inclusive já viu minutos atrás. Então essa configuração ela representa melhor esse verbo dentro desse contexto que está abrindo então uma tampa de panela, ou está se abrindo as panelas. Então vamos ver como é que fica aqui a sinalização. A gente vai fazer o sinal passado, ok? A gente vai fazer o sinal casa. Como o João é uma pessoa que não tem sinal, é um personagem qualquer, a gente vai soletrar João, ou se você tiver um sinal para um amigo que é João, você pode sinalizar João, enfim. E aí a gente diz que ele chegou, ou seja, João chegou em casa, ou seja, ao chegar em casa, pronto, a gente dá uma pausa, essa pausa pode acontecer com as mãos aqui embaixo, ou para quem gosta, deixa as mãos para baixo. Isso é muito importante, a gente considerar o tempo, tá bom? Considerar esse espaço entre uma frase e outra para que não haja confusão de ideias, tá bom? Então, sinalizei a primeira parte, que é representada até a vírgula, a gente parte para a segunda parte. Na segunda parte, eu, em português, tenho a expressão João abriu todas as panelas, mas em Libras, a gente já apresentou João, a gente já disse que ele chegou em casa, então a gente vai demarcar apenas o espaço de realização do próximo verbo, que no caso aqui é o fogão. E aí, existem várias possibilidades de sinalizar fogão, eu vou dar preferência aqui de marcar
desta forma. Eu vou fazer aqui como se fosse uma mesa, e aí eu vou abrir a boca aqui de 2 fogões. Eu estou dando preferência de fazer isso. Quem quiser pode fazer o clássico sinal de fogão de abrir e de fogo, não tem problema. Só que por que eu estou dando preferência de fazer a marcação desta forma? Porque a gente vai ter um plural aqui para a panela. Então, se eu abrir a boca só de um fogão, eu vou marcar só uma panela. Não faz sentido eu apresentar um fogão aqui e apresentar várias panelas. Essas panelas vão cair, não tem onde botar. Então eu já estou dando preferência de apresentar um plural para a ideia de boca de fogão, mais ou menos isso, para que a pessoa compreenda que haverá ali uma pluralidade, uma possibilidade múltipla da gente representar a ideia das panelas. E aí eu estou dando preferência de demarcar aqui mais ou menos a forma do fogão. Eu abri pelo menos 2 bocas e aí eu vou demarcar aqui 1, 2, 3, 4 panelas. Feito isso, eu configuro a minha mão e abro a primeira panela. Olha só, eu olhando para dentro da panela e fechando. A outra mão abro. Enquanto isso, olha só que a mão direita está saindo. Abriu, olhou a panela, fechou. Agora eu vou abrir a panela que está logo em seguida. Pronto. Enquanto isso, a minha mão já está vindo aqui na última panela e abro. Notem que eu apresentei um fogão que tem 4 panelas e eu abri todas as 4 panelas. Por quê? Porque na oração em português a gente diz não quantas panelas tem, mas a gente diz que todas as panelas foram abertas. E essas panelas, elas estavam onde? Sobre o fogão. A gente demarca o fogão, ok? Faz o sinal de panela, multiplica essas panelas. Aqui eu estou dando preferência de que são só 4 panelas, o fogão é de 4 bocas, e aí logo em seguida eu começo a abrir e olhar essas panelas aleatoriamente. O importante é, se você marcou 4 panelas, você precisa abrir as 4 panelas, porque foi isso que o João fez, tá? Não dá pra gente marcar uma panela aqui, outra panela ali, e de repente abrir 2 panelas e achar que tá tudo certo. Não está, porque o João abriu todas. Nesse caso aqui eu apresentei 4, então a gente vai ter que expressar a ideia de abrir todas essas panelas. Se você tiver tempo, faça as 4 panelas, 5, quantas bocas o fogão de vocês tiver. Se não tiver tempo na sinalização, apresente pelo menos 2, porque aí já é múltiplo, a gente precisa apresentar essa ideia de multiplicidade, então faça a abertura ao mesmo tempo das 2 panelas, tá bom? Então vamos avançar para o próximo exemplo. No próximo exemplo, a gente tem uma oração em português que diz o seguinte: a moça pegou o pote de biscoitos, abriu e comeu o quê? Um biscoito, né? E aí, a minha sugestão de sinalização aqui é exatamente essa que se apresenta aqui logo embaixo na faixa azul. O que acontece aqui? Eu quero, antes da gente começar a esmiuçar a sinalização dessa oração, dizer que além de a gente considerar que o verbo abrir, que é o verbo que nós estamos estudando, a gente vai considerar outros verbos da oração que também são verbos classificadores. Por exemplo, a gente tem aqui o sinal de pegar. O sinal de pegar aqui, nesse caso, a gente vai fazer o uso de uma configuração de mão específica para representar a ideia desse pegar. A gente não vai utilizar o sinal geral pegar, tá bom? Porque aqui a gente está falando de um objeto que ele é cilíndrico, ele possui uma boca estreita, então não dá para meter a mão toda, tá? A gente está falando de um objeto que ele é relativamente fino e por isso a gente vai precisar de uma configuração de mão específica para pegar essa coisa mais fina que está dentro desse pote cilíndrico, tá bom? Então, e aí a gente também tem o sinal do verbo comer, e aí é muito importante que a gente vai representar esse verbo não com uma configuração de mão, como a gente costuma fazer dessa forma. A gente vai representar esse verbo apenas com as expressões não manuais, baseado exatamente na configuração de mão que a gente utiliza, ou que a gente vai utilizar para o verbo pegar. Notem que a gente tem vários verbos aqui que eles não serão representados nas formas convencionais, naquelas formas que a gente costuma aprender nos cursos básicos, exatamente porque a gente já está fazendo a utilização de um outro nível de língua de sinais que utiliza muito mais recursos. E esses recursos a gente tem chamado aqui de verbos classificadores, tá bom? Então isso é uma das possibilidades que a gente tem de fugir do português sinalizado, que é o terror de muita gente que está começando língua de sinais. Eu sempre digo que para se fugir do português sinalizado, a gente precisa necessariamente aprender, conhecer e fazer uso da gramática de língua de sinais, como a gente tem visto aqui.
Então vamos para o nosso exemplo. Aqui no nosso exemplo, diz o seguinte: a moça pegou o pote de biscoitos, abriu e comeu um. Como é que a gente pode sinalizar? Primeiro a gente vai fazer a marcação de tempo bem geral. Como na oração original a gente não tem um tempo específico em que a ação ocorreu, ou seja, a gente não sabe se foi de manhã, se foi de noite, de tarde, se foi a hora X ou Y do dia. Então a gente utiliza um sinal aqui, um advérbio de tempo bem geral, que no caso é o sinal de passado, que a gente já conhece. E aí a gente faz aqui o sinal de mulher, e aqui a gente pode substituir pelo sinal de jovem, para expressar a ideia de que é uma moça, mas eu preferi aqui sinalizar apenas como mulher. E aí a gente vai fazer a sinalização para começar a demarcar os objetos da ação, que no caso aqui é o pote em si. Eu coloquei aqui como coisa redonda. Na verdade é uma coisa cilíndrica, né? A gente pode configurar as duas mãos em C dessa forma, e a gente pode inclusive fazer um pequeno movimento para cima só para apresentar mais ou menos o tamanho desse pote. Pronto, então feito isso, a gente já marcou o pote, que no caso é basicamente nesse formato, e aí a gente vai fazer o sinal de biscoito. Um pote ou um objeto cilíndrico arredondado, mais ou menos dessa forma, que tem biscoito. E aí esse sinal de biscoito, que em algumas regiões do Brasil é utilizado também como sinal de mãe, tá bom? Mas aqui a gente está utilizando como sinal de biscoito mesmo, tá bom? Aqui um cookie, alguma coisa nesse sentido. Aí a gente começa a sinalizar os verbos. A gente vai ver o primeiro deles, que é o de abrir o pote. Aqui a gente vê que na oração original, a moça, ela realizou 3 ações. Ela pegou esse pote, ela abriu esse pote e ela comeu um biscoito. Tá bom? E aí, o primeiro deles aqui, a gente vai realizar da seguinte forma. A gente já pegou aqui, né, no sentido de já tem o pote, a gente vai abrir, e aí aqui eu apresentei uma imagem para representar mais ou menos como é que é o abrir desse pote, que tipo de pote é esse. Aqui é um pote que a gente não vai precisar rosquear, por conta a gente não vai utilizar essa sinalização. A gente vai utilizar a mesma sinalização, a mesma configuração de mão que nós utilizamos no primeiro exemplo da primeira oração, porque é essa mais ou menos a forma que a moça está segurando a tampa do pote. É um pote que eu estou chamando de pote hermético, né, daquele que a gente só encaixa. E aí essa sinalização vai ser exatamente a sinalização para o verbo abrir, nesse caso aqui, um pote. A gente utiliza essa configuração de mão, toca ali próximo da mão configurada em C, que representa a forma do objeto, e a gente então puxa essa mão para representar essa ação verbal do verbo abrir para este objeto específico, que é um pote. E aí, logo em seguida, a gente vai tirar um objeto que está dentro desse objeto cilíndrico, que no caso aqui é o biscoito. E aí, a gente permanece com essa mão configurada em C aqui na frente. A gente agora configura a mão dessa forma, ou quem quiser também desta outra forma. O importante dessa configuração é que ela vá lá dentro do pote, pince, olha só, a gente encosta os dedos ali, pronto. E agora a gente puxa. Essa mesma configuração de mão a gente vai utilizar para representar o último verbo aqui, que no caso é comer biscoito. E aí a gente vai representar um monte de coisa aqui, na verdade. A gente vai representar puxou, levou à boca, mordeu, e agora sim, sem necessitar necessariamente da mão, a gente vai representar a ideia de comer o biscoito. Nota que a gente vai utilizar apenas as expressões não manuais para representar esse verbo. A gente vai fazer como se a gente estivesse mastigando, mordendo mesmo aquele objeto que a gente tirou dentro do pote, que no caso aqui é um biscoito. E aí a gente vai fazer isso. Pronto. Isso tudo vai expressar exatamente essa ideia. Uma coisa importante que a gente precisa lembrar aqui é que a gente não está levando em consideração que para cada palavra da língua portuguesa a gente vai apresentar um sinal. Isso não acontece mais porque nós já estamos no nível em que a gente compreende que o importante aqui é expressar a ideia que está sendo passada na oração original ou na mensagem original. Se a gente vai utilizar exatamente o sinal para cada uma dessas coisas, isso daí é outra conversa, é outra história, mas aqui a gente precisa expressar a ideia. Por isso, e a gente respeitando a ideia de que alguns verbos são verbos classificadores, a gente faz a adaptação. E isso é fugir, digo novamente, do português sinalizado, porque a gente não está se prendendo à palavra do português, mas se prendendo à ideia que precisa ser transmitida, ok?
Então vamos ver aqui como é que a gente faz para sinalizar essa oração. Vamos considerar todos esses elementos que a gente acabou de ver passo a passo. A gente vai fazer o sinal de mulher, desculpa, de passado, faz o sinal de mulher, logo em seguida a gente marca aqui o objeto, tá? Eu estou fazendo aqui essa marcação de baixo para cima e puxando para lembrar a ideia de que a moça pegou aquele pote. Se você quiser também, você pode fazer o quê? Marca ali o pote e traz ele aqui para você. Olha só, essa configuração de mão representa como se você estivesse segurando mesmo aqui, olha só, segurando o pote aqui próximo de você. Você agora está representando exatamente essa moça. E aí, então você marcou o pote, trouxe ele aqui, tirou a tampa, marcou e pinçou lá dentro o biscoitinho, trouxe a boca, mordeu, pronto. Isso tudo foi o que a gente conseguiu expressar nessa oração. A moça pegou o pote de biscoitos, abriu e comeu um. Pronto. Isso aqui é só um caminho que pode ser seguido. Existem várias possibilidades da gente sinalizar essa mesma oração. Isso vai depender do nível de entendimento do tradutor-intérprete ou da pessoa que está falando em Libras. Isso vai depender da quantidade de vocabulário e de capacidade que ela tem de fazer algumas escolhas. Olha, por exemplo, eu acabei de apresentar duas possibilidades para a gente representar apenas essa primeira parte da oração, que é o quê? A marcação do objeto que vai fazer com que a gente vivencie todos esses verbos, que no caso é o pode. A primeira opção foi essa aqui, depois eu apresentei a segunda opção, que é essa aqui, e aí a gente começa a ver que existem várias possibilidades da gente dizer a mesma coisa, desde que a gente tenha condições de fazer escolhas corretas para expressar a ideia original da frase. Para nós continuarmos, essa aqui é a nossa atividade da semana. Para quem está chegando, toda semana após a aula, a gente sempre tem uma atividade que deve ser realizada por vocês em casa. Essa atividade ela pode me ser enviada através das redes sociais, lá do Instagram, do Facebook, também no meu WhatsApp. Todas essas redes sociais, esses canais de comunicação entre vocês e eu estarão logo no final da nossa aula. A gente tem aqui, para essa semana, a sinalização de duas orações que lá no final da oração eu já apresento uma possibilidade de sinalização do verbo que aqui com certeza é um verbo classificador, que é o verbo abrir, que é o verbo que nós temos estudado durante esta aula. Então, a gente tem estas duas orações que diz o seguinte: ele pode abrir uma lata de refrigerante? E aí, para nós sinalizarmos esse verbo abrir nesta oração, eu já estou indicando a sinalização com esta configuração de mão, que é a mão em X. Para a segunda oração, que diz o seguinte: as janelas abriram-se por causa do vento. E aí eu estou sugerindo que para sinalizar esse verbo abrir neste contexto, a gente utiliza essa configuração de mão, que é essa configuração de mão que a Tânia Felipe chama de B1, tá bom? E aí você vai sinalizar essa oração, você vai gravar o seu vídeo, vai me enviar para que a gente possa fazer uma troca de informações, para a gente dialogar e ver como que a gente pode sinalizar essas duas orações. Essa aqui é a nossa atividade para a semana. Estas são as referências de onde eu tirei grande parte das informações que foram apresentadas hoje na aula. E essas aqui são as minhas redes sociais, de onde você pode, de alguma forma, em qualquer tempo, independente de você estar assistindo hoje essa aula, no dia que ela foi postada, ou daqui com uma semana, ou com um mês, com um ano, 5 anos, eu não sei quando você está assistindo essa aula. Se eu ainda estiver vivo, por favor, me mande essas atividades para que a gente possa dialogar, para que a gente possa trocar ideias, tá bom? Muito obrigado por você ter ficado comigo até agora. Um grande abraço, a gente se encontra na próxima terça-feira para mais uma aula de Libras. Até mais!